Olá, amigos da Cutelaria Meneghetti, tudo bem com vocês? Espero que sim. Gostaria de fazer um vídeo hoje falando a respeito um pouco de conhecimentos necessários para um cuteleiro. Eu venho observando que o pessoal vem fazendo algumas perguntas, como faz isso, como faz aquilo, que madeira que é essa, que aço que é esse. E também o pessoal está muito perdido, né? Principalmente no sentido de como eu faço isso, como eu faço uma guarda, como eu faço o cabo. Bom, o vídeo que eu vou fazer aqui, estou fazendo, pode ser até um pouco polêmico, principalmente por causa do meu ponto de vista. Mas mesmo assim eu vou fazer. Eu espero poder ajudar o pessoal. Minha intenção não é criar polêmica. E também não quero, em hipótese alguma, passar a imagem de que eu sou um cara arrogante ou sabe tudo. Em hipótese alguma, porque eu me considero um cuteleiro iniciante, tenho alguma experiência sim, que com certeza posso passar para frente. E o que eu vou expor é simplesmente o meu ponto de vista. São coisas que eu fiz e me ajudaram, me deram bagagem para chegar no nível que eu faço de faca hoje. Que não é o top, mas também não é o que eu ando vendo o pessoal apresentar ultimamente, né? Que apesar do que a nossa cutelaria nacional está muito evoluída, mas tem muita gente deixando a desejar. Mas vamos lá. Peço desculpas aí pelo barulho da moto. Vou até fechar a porta da oficina aqui para facilitar o vídeo. Só um minuto, pessoal. Acho que deve ter até escurecido um pouco aí a câmera, mas acredito que tá legal aí. É o seguinte, primeiro de tudo, né? Pesquisem. Tá? Tudo isso aí já está bem claro, está bem difundido na cutelaria hoje. E realmente o pessoal está pesquisando. E não tenham medo de perguntar, né? Não é porque a sua pergunta é uma pergunta às vezes muito simples, ou pode parecer uma pergunta ridícula. Não interessa, faça a sua pergunta. Existem grupos no Facebook, principalmente, voltados para esse tipo de coisa. E quando eu vejo a pergunta e eu vejo também que ninguém já respondeu, né, eu faço questão de ajudar a pessoa. Quando eu já vejo que tem algumas respostas nos comentários, eu deixo quieto, analiso também a resposta, é lógico, porque às vezes o pessoal está respondendo, mas está respondendo de forma errada. Uma coisa que eu coloquei no Facebook, né, foi o seguinte, para tomar cuidado com o que você está pesquisando. Inclusive isso foi muito bem dito, né, pelo cuteleiro Luciano Dornelles. Recentemente o Tom, né, Tom Silva, se eu não me engano, que é o ganhador do Desafio Sob Fogo na América Latina, que é o brasileiro aqui, o nosso Tom Silva, se eu não me engano, é o nome dele. Ele chamou o Luciano Dornelles, que se eu não me engano é mestre dele, e pode ter certeza que é mestre de todo mundo, porque é um cara que foi um dos pioneiros na cutelaria, então de certa forma alguém aprendeu com ele direta ou indiretamente. Nosso grande Berardo Facas Custom, né? Berardo, também mestre, foi aluno do Luciano Dornelles. O Luciano Dornelles, se eu não me engano, ele não tem certificação de mestre, eu não tenho certeza, tá? Mas o Berardo já tem, né? Mas o trabalho do Luciano Dornelles é incrível. E ele, na sua sabedoria, né, falou o seguinte, para a gente pesquisar e tomar cuidado com a pesquisa. Porque
tem muita coisa sendo difundida de forma errada, principalmente no Facebook. O Facebook está muito ruim a respeito de informação. Tem pessoas que estão aprendendo, não sabem, não têm certeza do que está falando e já está difundindo a informação. E isso é muito perigoso, porque a gente acaba aprendendo errado. Então é o seguinte, o que o cuteleiro precisa saber, né? Ele precisa, o cuteleiro, a cutelaria é uma empresa de um cara só, né? Então ele é desde o presidente até, sei lá, o faxineiro, né? Então ele é o cara do marketing, que precisa vender, ele é o cara do financeiro, que recebe, ele é o cara da fabricação, né? Ele é o projetista, enfim. Então, pessoal, o que eu estava querendo dizer, né, no começo do vídeo? Os conhecimentos necessários para um cuteleiro. O pessoal tá conseguindo, né, e está sendo bem difundido isso, como eu já tinha enfatizado. O seguinte, o pessoal está pesquisando, só que está pesquisando o seguinte, está pesquisando como fazer o desbaste ali, cortar, aí na hora que o cara vai fazer o desbaste do fio mesmo, o cara já dá uma empacada, por quê? A pesquisa foi meio falha, fez um negócio meio que por cima, assim. Então, pesquisem um pouco mais, pesquisar as etapas, né, outro dia eu vi, inclusive hoje é dia 30 de maio, de abril, 30 de abril de 2019. Hoje eu respondi, inclusive, um rapaz, ele estava perguntando como que eu faço a guarda, aí depois eu vi um outro cara, onde que eu compro, né, a respeito de guarda. Então, assim, pesquise um pouco, tem muita coisa em vídeos que dá para você pegar e criar noção. Essa coisa de criar noção é muito importante. Por exemplo, como o cuteleiro ele lida com uma gama, ele precisa ter uma gama de conhecimento muito ampla, eu considero pelo menos. Então, assim, ele precisa entender de marcenaria, porque ele lida com madeira, para fazer os cabos, por exemplo. Ele precisa entender de metalurgia, porque ele mexe com o aço. Ele precisa entender de marketing, né, para vender. Ele precisa entender em português, acho que a gente chama de guasquearia, em inglês é lettercraft, que seria mexer com couro, né? Precisa aprender a fazer isso para fazer as suas bainhas. Então ele tem que ter essa gama de conhecimento. E aí a pesquisa eu acho interessante fazer não tão relacionada diretamente com a cutelaria. Porque você vai aprender uma coisa muito específica ali. Se você faz uma pesquisa um pouco mais ampla, por exemplo, eu vou aprender técnicas de marcenaria. E aí nessas técnicas de marcenaria eu vou trazer para dentro da cutelaria. É legal e perde menos tempo, inclusive, você já ir direto, né, pesquisar, vamos dizer assim, conhecimentos de marcenaria dentro da cutelaria, que é o que você precisa, afinal de contas. Só que quando você vai fazer algo mais um pouquinho diferente, fora daquilo que você pesquisou ali, você fica perdido, você não sabe como faz. Só que como você tem vamos dizer assim, as informações raízes que vêm da marcenaria comum, né, sem ser a marcenaria dentro da cutelaria, você vai saber fazer. E assim por diante, tudo quanto é tipo de conhecimento vai ser assim. Se você entende da metalurgia, por exemplo, que é tratada num curso técnico mecânico ou até mesmo numa faculdade de engenharia, é fácil que você vai entender a metalurgia voltada para a cutelaria. Então, vale muito a pena partir para esse tipo de pesquisa. Uma pesquisa um pouco mais ampla.
né? E aí depois você vem e traz para a cutelaria. São técnicas que existem. Então tem o pessoal de couro, por exemplo, né? Eu vejo muita bainha, o pessoal faz bainhas muito legal aí. Só que às vezes o pessoal esquece até da parte simples, que é de dar uma brunida, né? No couro. E aí fala um termo desse, o cara também nem sabe o que é isso, né? E então vale muito a pena pesquisar, mexer com couro, né? Mexer com madeira, e a parte da metalurgia também, a parte de marketing. Tem tanta propaganda que enche o saco no YouTube aí de pessoas vendendo coisas para você se dar bem, para vender na internet, métodos de ganhar R$ 1 milhão em 5 dias. Tudo isso, pessoal, às vezes é válido para trazer para a cutelaria. Façam esse tipo de pesquisa. Tentem se autodesenvolver. Poxa, por exemplo, sei lá, eu tô aqui com algumas coisas em cima da bancada, peguei esse garfo aqui agora que eu uso para fazer marcação do couro, inclusive. Olha para esse garfo e você fala assim, olha, poxa, como que é feito um garfo? Aí você fica pensando, vai pesquisar, ver o que envolve, né? Envolve estampagem, né, de prensa, aí depois tem uma parte que ele vai ficar torto, aí depois vem essa parte do plástico que é injetado aqui, no caso, em cima. Então, aí você olha para uma faca depois, né, puxando agora para a cutelaria, aí você olha para uma faca, né, você olha a faca lá do Berardo, né, que é o pessoal, eu tô falando dele porque é um cara que eu sei que todo mundo admira, principalmente o trabalho dele. Aí você pega a faca do Berardo na mão assim, ó, aí você fala, putz, como que o cara fez isso? Aí você empaca. Aí você olha, faz as suas pesquisas e tudo mais, vai te dar bagagem para você entender como ele fez aquilo. Ou simplesmente passar na sua cabeça, né? Nem que for um pouquinho, pode ser que ele não fez exatamente daquela maneira, até porque cada um faz da sua maneira. Mas assim, como ele fez essa guarda aqui? Ele deve ter cortado na lixadeira e esculpido na lima. Pronto. Você já teve uma noção de como foi feito aquilo ali. Pode ser que ele fez na fresa, né, numa máquina fresadora, que ele tem na oficina dele. E aí, pronto. Foi uma outra forma, né, de fazer. Mas que a sua, né, despertou em você, né, um certo, quando eu for fazer a minha, eu já sei mais ou menos como eu vou fazer. Eu vou cortar ali um pedaço de aço na esmerilhadeira e vou esculpir na lima. Eu vou levar num torneiro mecânico para ele fazer para mim na fresa. Entendeu, pessoal? Precisa ter um pouco mais de conhecimento, não ligado diretamente à cutelaria. Os conhecimentos ligados diretamente à cutelaria, eu observo que o pessoal realmente está, vamos dizer assim, dominando. Agora, as outras coisas que não está ligado diretamente, o pessoal não domina, né? Então, assim, uma certa habilidade para fazer as coisas. Eu acho, do meu ponto de vista, sem querer menosprezar ninguém, mas assim, se você não tem uma certa habilidade, se você não consegue ter uma percepção de como as coisas são feitas, não é que você não vai conseguir, mas vai ficar muito, mas muito mais difícil. E aí, esse tipo de pesquisa que eu estou querendo enfatizar aqui, que é não tão ligada à cutelaria, vai te ajudar muito a ter essa percepção, né, a tentar, vamos dizer assim, desenvolver uma certa habilidade. Tem que ter um mínimo, né, tem que ter um mínimo de habilidades. Chega a ser até perigoso, né, uma pessoa que nunca pegou uma esmerilhadeira na mão e coloca um disco de corte lá e vai sair trabalhando com ela. É perigoso, o cara precisa ter uma certa destreza, uma certa aptidão para fazer isso. É meu ponto de vista, pelo menos. Não é que a pessoa não vai conseguir,
mas que ele vai sofrer muito e pode até se machucar, inclusive, né, num caso desse, acaba sendo uma coisa bem complicada de falar, mas, porque eu também comecei de baixo, né, e todo mundo começa de baixo, né, porque o começo é embaixo, mas precisa ter esse desenvolver, né, e para você desenvolver, você precisa fazer exatamente isso, né, pesquisar, e pôr a mão na massa, que é o principal, né, o principal. Mais uma vez aqui vou citar o Berardo, porque realmente eu sei que todo mundo acompanha ele, e ele, sem dúvida, é um grande mestre, um grande professor. Ele fala o seguinte, não é igual andar de bicicleta, você faz uma faca e depois, na hora que daqui 10 anos você vai fazer, vai ser a mesma coisa. Não vai. Tem que fazer, e aí conforme você vai fazendo, a sua faca vai sempre ser melhor, sempre. A última faca sua sempre é a melhor faca. Sempre é a melhor faca, porque você tem uma evolução. Então, eu gostaria de deixar aí essa dica, conselho, não sei o que, mas para falar para o pessoal, não pesquisem só coisas diretamente ligadas à cutelaria. Pesquisem coisas fora da cutelaria também, mas assim, que estão relacionadas. Por exemplo, que eu estava dizendo aqui, a respeito de madeira, a respeito de couro, a respeito da metalurgia, né, parte de aços e tudo mais aí, da metalmecânica, vamos dizer assim. Precisa saber, pessoal, precisa saber. Precisa entender o que acontece quando você tempera o aço. Ele fica duro. Não é isso. Não é só isso. Ele fica duro. O pessoal ainda confunde muito recozimento com normalização. Precisa se aprofundar um pouco mais. O pessoal está sabendo, está saindo boas facas, mas está uma coisa muito superficial. Se você apertar o cara, ele espana. Você chega, e não tem nada mais feio, na minha opinião, que é quando você chega procurando um profissional e o profissional não te atende no nível que você, vamos dizer assim, esperava que ele te atendesse. Ou seja, vem um cliente, né, perguntando sobre facas, o cliente às vezes é totalmente leigo e ele fala que quer uma faca de cozinha com 6 milímetros de espessura, por exemplo, né? E aí não dá, né? Não bate as coisas, né, pessoal? E aí o cuteleiro faz mesmo assim, só porque o cliente pediu. O cliente nem sempre tem razão, pessoal. Precisa tomar bastante cuidado. Para você desenvolver esse tipo de conhecimento, na experiência, pesquisando, vendo vídeo. Então, é até importante reservar uma parte do seu tempo para estar fazendo isso. Eu, particularmente, eu faço isso. Eu reservo uma parte do meu tempo, principalmente de segunda-feira, e vou dar uma fuçada na internet, vou no YouTube e procuro coisas que não estão tão relacionadas à cutelaria. Isso é interessante também porque a criatividade, ela é uma coisa que você pode desenvolver ela. E uma das formas de você desenvolver a criatividade é fazendo esse tipo de pesquisa, assim, de coisas que não tem nada a ver. Aí você olha design de carro, por exemplo. Não tem nada a ver com cutelaria. E, no fim das contas, isso te desenvolve uma certa criatividade. A criatividade, ela, através de uma pesquisa uma vez que eu fiz, por exemplo, pesquisando sobre criatividade, eu achei um artigo de um psicólogo, inclusive, falando que a criatividade realmente nasce um pouco com a pessoa, né? Mas a maior parte não é dessa coisa de nascimento, é do desenvolver dessa criança, no caso, né? E aí, se ela foi muito estimulada, né, com coisas que geram criatividade,
essa vai ser um adulto, uma pessoa criativa no caso, né, em todos os sentidos. Então vale muito a pena exercitar esse tipo de coisa. É um assunto bem longo, bem complexo. Eu não queria fazer um vídeo muito longo, porque vídeo longo ninguém assiste. É outra coisa que eu particularmente acho errado, né? Eu gostava, por exemplo, os vídeos do Berardo, eu gostava aqueles vídeos de meia hora dele, que eu ficava lá assistindo, e aí no minuto 15 ele falava um negócio que já valia para o vídeo inteiro. E daí para frente, às vezes ele até falava coisas que eu já conhecia e tal, mas naquele minuto 15 ali já valeu para tudo. E, enfim, gostaria de encerrar aqui para realmente não ficar um vídeo longo. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, desse meu ponto de vista, tá? É uma coisa que, na minha opinião, vale muito a pena fazer, tá ok? Pessoal, um grande abraço a vocês, espero realmente ter ajudado, não quis ofender ninguém, não quis passar por arrogante, por sabe tudo, longe disso. Realmente só quis passar um ponto de vista meu que eu acredito que pode ajudar muita gente, porque acabou me ajudando, né? Pode ser que funcione comigo, mas pode ser que não funcione com outros, mas pode ser que funcione com meia dúzia aí, eu vou estar muito feliz de ajudar meia dúzia de pessoas, tá ok? Um grande abraço a todos aí, obrigado sempre por prestigiar aí meu canal. Se puder, por favor, se inscrevam. Eu sempre estou mostrando as minhas facas, passando alguma dica de cutelaria, vídeos mais rápidos, vídeos mais longos, enfim. Espero ter agradado aí vocês, tá ok? Um grande abraço a todos e até mais.